Olá, pessoal, boa noite, como que vocês estão? Espero que todos estejam bem, que todos tenham tido uma excelente semana. Já estamos na quarta-feira, hoje é dia 26 de fevereiro de 2025. Então sejam todos muito bem-vindos aqui ao nosso Servir Planetário. Deixa eu ver de onde que vocês estão falando, quem quiser comentar como está se sentindo também. Temos aqui a Harmonia da Alma, que sempre está aqui com a gente, lá de Florianópolis, a Amália lá em Los Angeles, deixa eu ver quem mais, Adriana em Copenhagen, temos também o Eduardo lá em Praia Grande, o Eduardo sempre está por aqui também, quem mais que está aqui, deixa eu ver, a Ruth que sempre está por aqui também, lá falando lá do Canadá, o Regis lá de São Paulo, a Norma de Montes Claros, deixa eu ver quem mais que está por aqui, agora sumiu tudo daqui. Aqui a Michela em Saquarema. Então sejam todos muito bem-vindos, tá? Todos muito bem-vindos, que a gente tenha uma noite de bastante luz. Nós fomos fazendo algumas conexões, né? E nestas conexões, nós recebemos uma orientação para ir intercalando, tá? Nós vamos fazer, por momentos, o servir planetário aqui utilizando os Kumaras, né? O encaminhamento à Câmara, todo aquele script que a gente já vem fazendo, e alguns dias nós vamos intercalar com SRA. Por quê? Eu vou explicar para vocês. Quando a gente roda o Kumar aqui, nós estamos fazendo um movimento mais forte, tá? E muitas pessoas acabam ficando nas câmaras para receber tratamento por um período um pouco maior. Então, quando a gente utiliza o SRA, nós vamos estar sustentando, moldando essa energia, né, sustentando a frequência. Então, por isso que veio essa orientação da gente intercalar. Hoje, então, nós vamos rodar o SRA aqui para que a gente faça essa sustentação energética, tá? Então, só para explicar aqui para vocês. E vai ser ótimo, bem como a Vanessa comenta, vai ser ótimo porque vai dar o tempo da gente, vamos dizer, impactar um pouco mais, depois dar uma sustentada, depois a gente já impacta de novo, dá uma sustentada. Essa foi a orientação para a gente fazer aqui. Antes da gente iniciar com o tema que eu trouxe hoje, que vai ser bem legal também, tá? Eu quero só passar aqui para vocês, né? Deixa eu ver aqui, que nós tivemos a ganhadora do sorteio, tá? Desse quadro aqui, de Saint-Germain. Não sei se vocês conseguem ver bem, tá? Ele é lindo, ele é bem grande, ele tem um tamanho A3 aqui, tá? Esse quadro de Saint-Germain. Quem ganhou o sorteio foi a Karen Bauler, lá de Blumenau, em Santa Catarina. Só para eu explicar para vocês, tá? Isso aqui faz parte de um projeto, eu não me lembro o nome, tá? As meninas me falaram o nome que é isso aqui, tá? Mas é um material bem específico que elas estavam fazendo vários testes e agora chegaram, né, no teste para ter. Então a gente vai ter esses quadrinhos, né, de Saint-Germain, de El Moria, vai ter lá também, não tem ainda, tá? Vai ter também da Lady Venus, Sanat Kumara, vai ter do Ashtar, que mais que vai ter lá? Vai ter do Hilarion, tá? Vai ter tudo isso, uns menores, uns maiores, tá? Essa imagem de Saint-Germain foi feita exclusivamente, né, para o nosso movimento com os Kumaras foi feito, quem que fez? A Suelen que fez, tá? Essa imagem aqui, ok? Então, até para quem quiser conferir, eu vou colocar aqui rapidinho um pouco o banner lá da lojinha, tá? Ainda não tem esses quadrinhos, em breve vai ter, tá? Em breve terão eles lá. Mas já tem várias outras novidades que estão começando a aparecer por lá. Da Quanin, vai ter da Quanin também, Paulo. Eu esqueci da Quanin, pô, bem lembrado, tá? São imagens que a gente busca trazer para que nós façamos a conexão, né? Porque quando você tem uma imagem, eu sempre tinha quadrinhos, para quem lembra aqui nas minhas lives, elas são para você fazer aquela conexão, né? Com aqueles seres, com aquelas energias às quais você se conecta. Ó, a imagem aqui é essa, tá? Tem um outro ali que esses dias eu posso trazer agora, não estou com ele aqui na sala, que é um da Lady Venus menorzinho, tá? Menorzinho, que vão ter vários tamanhos. Ok? Então, passado esses recados, o que em formato digital, não sei, Carla, dá para conversar. Chama lá, chama a Suelen lá para ver com ela, né? Porque
Quem faz todo esse trabalho é as meninas, né? Eu acabo só participando, opinando, né? Sendo chato, como eu sempre sou lá nas coisas do Astar lá. Eu falei para elas, olha, esse Astar aí, ele tá muito judiado da vida. Eu disse para elas, isso aí não parece muito Astar. Eu falei, e elas falaram, como assim? Eu falei, mas olha ali, esse Astra ali tá judiadíssimo, né? Eu disse, você olha para a cara dele, parece que ele sofre, né? Então, daí estavam fazendo um outro Astar lá, que agora ficou um Astar muito legal. Então, é assim que eu acabo participando lá com elas. Vamos para o tema de hoje, tá? Tema de hoje. O que que acontece? Eu sempre expliquei aqui que quando a gente vem... É uma torre de selenita essa aqui atrás de mim, que, que quando a gente recebe as canalizações, quando a gente faz as conexões, esses primeiros ensinamentos, eles vêm para a gente, né? Vêm para a gente. E a gente transmite porque muitas pessoas também vão ter os mesmos, né? As mesmas, aí a gente pode chamar, as mesmas formas ali, né, como aprendizado. Então, todo o trabalho que a gente faz, ele serve num primeiro momento muito para a gente, que acaba servindo para todo mundo, é assim que a gente entende. E o que eles têm passado, a gente fez a live na segunda-feira, para quem acompanhou, onde nós falamos sobre como que a gente entende um movimento, né, que poderia ser um movimento de cisne negro, né? Explicamos lá, trouxemos todo o entendimento de, principalmente, de nós não termos medo, né, em relação a isso. Mas o ensinamento que vem, a frase que vem, né, a mensagem que vem para hoje, ela, ela é a seguinte, né? Serve muito para mim e serve para, acredito que para todo mundo. Ela é a seguinte: você não pode desistir agora, né? E quando a gente pega essa frase, você não pode desistir agora, nós podemos fazer toda uma abertura dela para buscarmos as reflexões e os entendimentos que cabem para esse momento atual. E por quê, né? Por que vem isso para a gente nesse momento? Você não pode desistir agora, nós não podemos desistir agora. Se a gente fosse buscar, né, fazer tipo um flashback de toda a nossa caminhada, de tudo que nós já buscamos e conquistamos nesse momento de reflexão, nesse momento todo onde nós fomos, mesmo estando muito cansadas, sim, porque eu já vou comentar sobre isso, porque todos nós fizemos essas movimentações, né? Fizemos muitas movimentações. Essas movimentações, esse movimento de despertar que a gente chama, ele mexe na parte sombria, escura da nossa alma. Nós estamos sempre varrendo, tirando tudo que está impregnado ali para irmos fazendo a nossa melhor versão, né? É isso que a gente vem fazendo. Então, não é um caminho fácil, não é um caminho que você vai ficar ali, né? Apenas flutuando, estando, como é que se diz, zen, né? Como às vezes a gente pensa que estar estudando espiritualidade, estar fazendo o seu movimento, é um movimento que você vai ficar ali emanando luz. Hoje mesmo até falaram para mim o seguinte: você está aqui, né, estressado no trânsito e depois vai lá para o servir planetário? Aí eu respondi para a pessoa: pior seria se eu só estivesse aqui estressado no trânsito, né, não fosse para um servir planetário. Então, que bom que eu ainda tenho isso para fazer, né, depois. Então, nós estamos, sim, em transformação. E por que que nós não podemos desistir agora? Porque nós fizemos uma grande caminhada até aqui e a gente sabia que essa caminhada ela não seria só de flores, né? Que teriam muitos obstáculos, vamos dizer assim, que teriam muitas coisas que a gente precisava fazer, né? Essa do pior seria se eu só brigasse no trânsito. Eu lembro muito da minha mãe, né? Que a minha mãe, quando eu era mais novo, ela dizia para mim assim: que adianta você ir na academia se depois você come pizza? E eu disse para ela: mãe, seria muito pior se eu só comesse a pizza, né? Então, que bom que eu vou na academia e como a pizza também, né? Mas trazendo para cá, né, para o que a gente realmente está fazendo, né? Nós estamos diante de grandes momentos planetários. Essa live que a gente fez segunda, você pode analisar as sincronicidades todas
que vão vindo por aí, tudo indica, né, que o planeta ele está passando por uma grande transformação, uma grande movimentação, né? O trânsito de Santa Maria é intenso. Na verdade, Santa Maria é uma cidade pequena, né? Aqui tem 300 e tantos mil habitantes, então é uma cidade pequena, mas tranca como qualquer outra, né? E dá os estresses como qualquer outra, né? Então, diante disso, a gente fez uma caminhada de construção. A gente fala, seguido nas nossas lives, o seguinte: volte alguns anos, volte para trás, né? Vai analisar algumas coisas que você, como você era lá atrás, e analisa como você é hoje. E com certeza você vai ter uma grande construção. Então a gente pode dizer assim: estamos tão perto de grandes transformações, né, de grandes transformações, que agora não, a gente não pode, né, a gente fez todo esse movimento, a gente andou, a gente passou por fases, né, vamos dizer, não tão agradáveis, vivenciou vários momentos, fez trouxe luz para várias questões nossas, né? Ainda continua trazendo, tem momentos difíceis, tem tudo isso, mas o recado é: a gente não pode desistir agora, porque nós nunca estivemos tão perto, né? Tão perto daquilo que as nossas almas almejam. Então é essa mensagem que tem batido aqui para gente o dia inteiro, desde ontem, na verdade, o dia inteiro vindo assim: analise, né? Tente não pegar tudo com a mente, porque a mente ela ainda é muito conectada em tudo. E se a gente conectar a mente, nós vamos nos conectar com a bagunça que tá aparecendo aí fora. E está aparecendo grandes bagunças. Por quê? Se a gente for analisar a ressonância Schumann, tá, que é um parâmetro para nós nos basearmos energeticamente, né? O que acontece? Nós já estamos no dia 26, faltam 2 dias para terminar fevereiro, a gente já tá entrando para março, né? E até agora, a gente pode dizer que nós só vivenciamos energias pesadas, né, aqui no planeta. E vai dizer: tá, mas estamos tão perto, por que que a energia está tão pesada, tão densa, né? Não sobe? Quando sobe, faz uma graça lá em cima e daqui a pouco ela já torna a baixar novamente. E a gente pode dizer que sim, né, tem vários movimentos acontecendo no planeta, mas nós vamos novamente retornar para aquela analogia, tá? Qual é a analogia? Quando você vai para uma casa que ela está totalmente suja, um porão, você pode imaginar, né? Você entra lá, você nem imagina que aquilo lá possa ser habitado, né? Primeira impressão que você olha, mas daí você começa a limpar, começa a varrer, começa, entende? Quando você está fazendo isso, exatamente nesse momento, a poeira sobe, é ruim, sobe tudo, começa a aparecer mais coisa, mais sujeira. É isso que a gente tá vivenciando. É por isso que a energia, ela permanece, ela tem essa resistência de subir, porque tá movimentando muita coisa ali. E a gente pode dizer que quanto mais ela movimenta ali, mais próximo isso tudo tá de ter a transformação, de ter os movimentos, de ter as revelações. A gente está muito ansioso pelas revelações e elas vão começar a vir, né? Vão começar a aparecer. Eu lembro até hoje de um vídeo que, eu não me lembro se foi vídeo ou foi uma canalização, que o Vital Frozi, né, ele fez um dia, ele falou o seguinte: se você não tem um amigo que é considerado, vamos chamar assim, um teórico da conspiração, tenha, né? Porque você vai precisar dele. Acho que foi isso que o Vital Frozi falou. E essa semana a gente estava analisando, porque quem me acompanha há mais tempo, né? Lá no início, que a gente tinha só o canal lá no Instagram, a gente foi banido várias vezes, né? E a gente postava algumas coisas lá que originavam esses banimentos, né? E eu estava buscando lá alguns desses stories, né, que ficaram para trás, algumas coisas que o parâmetro, vamos dizer, meu aqui, eu comentava meio-dia, no almoço, né, com as pessoas que elas estavam aqui junto, e todo mundo dizia: cara, você viaja na maionese, né? Você é doido. Minha mãe, o pessoal dizia: aonde você tira isso, né? Como é que você chega nessas coisas aí? E o mais incrível de tudo, né, é que estas teorias, elas estão deixando de ser teorias.
elas estão começando a aparecer, né? Elas estão começando a tomar forma, né? Ainda numa velocidade, a gente pode dizer que não é ideal, a gente talvez gostaria que fosse mais rápido, né? Que as coisas acontecessem, mas a gente tem que sempre entender que existe um plano divino, existe energia, seres, né? Que estão fazendo esse acompanhamento todo. Eu lembro que muito tempo, para dar um exemplo assim, as pessoas elas perguntavam sobre o projeto, né, que todo mundo conhece pelo nome famoso lá do Nessara, Gessara, e a gente naquela época dizia, ó, não é bem assim como estão divulgando aqui o que a gente entende, tá? Mas tem uma confirmação que o ser, né, que está por trás desse projeto é exatamente esse aqui, né? Esse aqui, acompanhando isso, né? Acompanhando tudo isso, mas não é essa forma que estão passando aí, até porque aquela forma, ela não era uma forma harmônica, né? Não era uma forma harmônica, aquela que induzia muitas pessoas a fazerem muitos movimentos, muitas coisas, mas existe, não vou nem dizer com esse nome, mas existe, né, uma energia, né, que rege também as novas formas, vamos dizer assim, que a gente vai viver aqui no planeta. Uma correção, né, um ajuste para que as coisas fiquem harmônicas, tá? Então, muitas dessas coisas estão começando a aparecer, né? Dá exemplos, que agora eu já fui banido por isso. Eu já fui banido por isso. Mas, por exemplo, deixa eu ver, não, aqui não dá para falar essas coisas, que eu vou ser banido daqui também, né? Mas a gente postava lá, dá um exemplo, dava, mas não vou falar nomes, né? A gente postava, por exemplo, um senhor lá que ele responderia por alguns crimes que ele estava cometendo, né? E quando começou a ter alguns movimentos, e agora isso está saindo, não é mais a gente da espiritualidade dizendo, isso está saindo em revistas, em capas, né, em jornais, tudo mais. Então, exato, tem coisas que a gente tem que evitar falar aqui, porque senão o grande propósito de hoje aqui é a gente fazer o servir planetário, né? Então, a gente tem que atentar para a linha que vai tomando aqui, porque esse é o propósito principal, né? Então, tem muita coisa acontecendo, né? Só que é aquela coisa, a gente também não consegue se informar de uma forma precisa acompanhando os meios tradicionais, né? Eles não vão noticiar muitas coisas. Então, é assim, mas o que eu queria trazer de mensagem hoje para reflexão é isso, né? E aí nem é bom entrar muito nessa energia, porque uma vez a gente disse assim, o Gaspareto, eu não estou responsável, não estou atuando nestes trabalhos, né? Existem, isso a espiritualidade falava muito para mim, você não precisa abordar sobre isso, porque isso tem seres, tem pessoas, tá todo mundo, quem está responsável por isso está lá fazendo isso, a sua responsabilidade, né? Ou dizendo assim, o que você tem de propósito aqui são outras coisas. E é isso que a gente vem fazendo. Mas não quer dizer que a gente não saiba dessas coisas, né? Não quer dizer que a gente não esteja por dentro, como a gente até dizia nas lives sempre assim, nós precisamos ser bons observadores, não se envolver nas energias, não tomar tipo um lado como se fosse uma torcida, né? Não, estou torcendo para que aquilo lá seja verdade, ou que aquele outro seja verdade. Então a gente precisa ter uma inteligência, vamos dizer assim, para nós observarmos os movimentos, né? Então é isso que a gente tem. Mas trazendo essa mensagem principal de hoje, que é uma grande reflexão para nós pegarmos. Nós não podemos desistir agora. Esse momento é um momento único, onde as nossas almas, elas sim fizeram movimentos, continuam fazendo, e todos nós temos condições, estamos preparados para o que der e vier. Para o que der e vier, nós temos o campo energético, nós temos, né, o entendimento necessário para tudo isso que está acontecendo no planeta, e nós somos parte disso, né? Nós somos parte dessa transformação. Nós escolhemos estar aqui, né, participando disso, então, uh, independente de tudo, né, de idade, do momento que você está vivendo, vão aparecendo problemáticas, mas a gente vai tendo maior destreza para ir resolvendo elas, né? Não é à toa
que a espiritualidade ela ensina tanto sobre cocriação. Ensinar sobre cocriação, a gente tem que ter também uma inteligência que aquilo não é para você ir lá e ficar rico, embora você possa, né? Embora você possa, mas é para você aprender a viver em prosperidade. Foi na segunda, eu estava comentando para quem lembra dos gafanhotos. Na verdade, no fim, é um gafanhoto verde mesmo. Depois a gente achou mais três aqui no pátio de casa, então tiveram vários aqui. Mas o que a gente quer dizer assim que no fim nós vamos entendendo as coisas, conectando os sinais e entendendo que prosperidade é nós estarmos alinhados com a nossa alma. Nossa alma. Quem descreveu essa imagem de Saint-Germain foi a Suellen Zimmermann, tá? Foi ela que fez essa imagem. Então, eu até postei, né, o gafanhoto lá. Depois tiveram mais dois que a gente encontrou. Então, desculpa. Então, a grande questão é, né, por que ensinam tanto sobre cocriação, prosperidade? Cada um vai entender o que é para si prosperidade, né? Mas para mim, no meu entendimento, prosperidade, dá um exemplo assim, é eu poder ver meus filhos bem, é poder curtir as coisas, poder ter condições de curtir as coisas com eles, poder, né, expressar aquilo que a alma ela realmente almeja ali dentro. Então, a gente falou do gafanhoto, falou sobre, eu até disse, isso é um sinal de prosperidade, mas a gente tem que entender o que é prosperidade e entender cocriação. Então, desculpa que a gente tá todo mundo aqui em casa um pouco resfriado, né? Então, às vezes, tranca um pouco o nariz. Então, o que que acontece, né? Nesse momento todo que a gente tá vivenciando aqui, esses assuntos também de cocriação, de como que você consegue entender energia, ter um entendimento sobre espiritualidade, sobre energia, sobre o universo, sobre você mesmo, tudo, né? Ele vai pegando estas, vamos dizer, problemáticas que vão se apresentando, né, para que a gente vá resolvendo elas de formas bem mais harmônicas, sem fazer todo aquele drama, sem fazer toda aquela coisa, né, que a gente fazia antes, quando eles apareciam. E rapidamente você já sai. Né? Essa é a diferença, esse é o segredo. Não quer dizer que você vai viver ali, né, só de forma zen, como muitas pessoas acham, né, que nem você não pode xingar no trânsito, porque senão você não é, né, uma pessoa que está se espiritualizando, que está se conhecendo, né? Eu sempre disse isso aqui, que aqui no Brasil ainda tem muito esse problema, né? Quando alguém buzina, todo mundo fica irritado, né? Eu também fico irritado, então a gente ainda tem muita coisa para amadurecer, mas nós temos que ter o entendimento que nós estamos, sim, melhores do que éramos antes. Então é isso, né? É isso. Ó, a Cristiane diz, eu tenho encontrado penas até dentro de casa. Exatamente. A gente vai vendo os sinais, né? Os sinais que vão se apresentando para a gente diante das situações, né? Diante das situações que você está vivenciando naquele momento. Então, até eu disse na segunda, às vezes, né, o pessoal fala, apareceu para mim tal coisa, ou eu sonhei com tal coisa, tem isso, né? E é difícil a gente fazer uma interpretação, é mais fácil você fazer uma interpretação pelo que você está vivenciando, pelo que você está, né, conectando ali, pensando, qual tipo de energia você está emanando, que daí vai aparecendo os sinais, né? Então, aí você precisa dar uma interpretada. É por isso que eu digo que nem, o que é encontrar pena dentro de casa? Depende, a pena ela tem um toque assim mais angelical, né? Então, dá um exemplo assim, uma pessoa ela está pensando em, sei lá, se mudar, né? Ou ela está pensando em fazer alguma coisa dentro de casa, por exemplo. Então é um sinal assim, sim, esse movimento ele tem luz, vamos dizer assim. Ele tem luz esse movimento. Então tem que fazer uma interpretação, porque se você procurar, pesquisar, você vai encontrar um entendimento básico para aquilo, né? Dando o exemplo do gafanhoto, ele traz, isso é um sinal de prosperidade, de esperança, ok, pegamos isso.
Mas daí a gente traz para o nosso contexto, tá? O que que você estava analisando, o que você estava pensando, que energia você estava emanando, o que que você estava tentando entender, né? E com isso você vai encaixando as pecinhas ali, que é diferente de você pegar uma coisa e dizer num contexto geral, ó, é isso, né? Ó, um gafanhoto, ele é prosperidade, esperança. Ok, mas você traz para o seu contexto. O que que eu estou vivendo? O que que eu estou fazendo? Ó, a Débora disse, encontrar uma pena é proteção da espiritualidade. Abelha é proteção da espiritualidade. Mas proteção do quê? Né? Vamos dizer, você pode estar com medo, né? Medo de alguma coisa que você precisa fazer, né? Pode estar com medo, da relação que você tem com alguma pessoa, alguma coisa nesse sentido. Aí vem esse sinal aparecendo assim, não, existe uma proteção espiritual. Então, então vai assim, Letícia, estou com o sentimento que eu sirvo para nada. Isso, Letícia, é a mente, tá? É a mente, ela se sabota, ela faz, mas tenta, né, cortar o pensamento e ir para o coração. Com certeza você vai entender muito diferente, vai entender muitas coisas. Dessa reflexão que a gente estava trazendo hoje aqui sobre sobre não desistirmos agora, né? Sobre não desistirmos agora. Se alguém perguntasse para mim, Henrique, dá um conselho, o que que a gente faz? Eu diria assim, ao máximo, máximo, máximo que puder, máximo, máximo que puder, que conseguir, que for, né, tendo a prática da consciência, sair da mente, tentar ouvir a alma, tentar trazer para o coração. Não é tão simples, a gente não consegue fazer seguido isso, mas vá praticando, vá tentando. Daqui a pouco isso vai melhorando, você vai entendendo um pouquinho melhor, tá? Então é isso que a gente até estava dizendo na segunda, que é você transitar, né, por tudo isso numa forma muito mais harmônica, porque a sua alma ela já está em paz, tranquila, ela consegue, mesmo tem dificuldades, tem coisas, mas ela está tranquila. Ela está tranquila porque ela está em paz com ela mesma. E é isso. Quando você vem para a alma, quando você tem a alma bem ancorada ali, não deixa a mente ficar fazendo tanto movimento, conectando tanto, né, com tudo que está ali fora. E são várias coisas que estão ali fora, querendo ou não, você sai, as pessoas vão comentar, né? Porque os alimentos estão caros, porque isso está acontecendo, porque aquilo lá não sei o quê. É um monte de coisa. E dependendo como que a sua mente faz essa movimentação toda, né? Você vai entrando nestas energias mais coletivas. Então, aí você volta para si. É isso mais ou menos que a gente precisa ir fazendo, tá? Então, eu sei que não é tão simples, né? Mas a gente vai conseguindo, tem que tentar. Ó, Paulo diz 16, diz que perdi meu pai. Tá difícil, mas estou aqui para seguir com fé e esperança. Exatamente, meus sentimentos, Paula, mas a gente até comentou já, todos nós, né? Por mais consciente, por mais espiritualizados que possamos ser, todos nós vivenciamos esses momentos, tá? Os momentos de luto e, inclusive, a espiritualidade alorenta. É um momento que a gente precisa vivenciar, tá? Faz parte da nossa vivência aqui, vivenciar essa fase de luto. Então, não se repreenda, né? Não faça nada. Vivencie esse momento, tente focar nas coisas boas, né? Que ficaram de toda essa conexão, de todas essas vivências, os momentos que vocês tiveram, que aí, com certeza, isso fica de uma forma mais leve também, tá? Mas a gente, eu estou falando eu, né? Mas todos nós aqui, falo em nome de todos, externando os nossos sentimentos, né, para você, Paulo. Vamos lá, então? Vamos para o nosso servir de hoje. Então, já vamos procurando, né, os seus locais aí, posição confortável, como vocês se sintam bem, tá? Hoje a gente vai fazer, então, aqui com o SRA, tá? Eu vou já colocar a musiquinha aqui. Fazemos a invocação. Quem quiser rodar junto, pode rodar, tá? Pode deixar um copo com água do lado. Todo esse processo é atemporal. Quem quiser depois repetir, quem vai fazer em outro horário também, não tem problema, tá? Pode fazer quantas vezes quiser, o horário que quiser, ele é atemporal. Vamos lá então. Deixa eu achar aqui a musiquinha.
prestando atenção na nossa respiração. Na nossa respiração. A Lana também, nossos sentimentos também, Lana, para você. Respirando profundamente. Nós vamos iniciar aqui com a invocação à grande fraternidade branca. No ponto de luz, na mente de Deus, flua a luz às mentes dos homens. Que a luz desça à terra. Do ponto de amor no coração de Deus, flua amor aos corações dos homens. Que o Cristo retorne à terra. Do centro onde a vontade de Deus é conhecida, que o propósito guie as pequenas vontades dos homens. Propósito que os mestres conhecem e aqui servem. Do centro a que chamamos raça dos homens, que se cumpra o plano de amor e luz, e mure-se a porta aonde mora todo o mal. Que a luz, o amor, o poder e a paz restabeleçam o plano de Deus sobre a terra. Do centro da vontade e do poder, que o propósito do Rei seja o propósito de todos os homens. Do centro da sabedoria e do amor, que a obra dos grandes seres seja o serviço entre todos os homens. Do centro da inteligência e da luz, que o verbo do Cristo seja ouvido e atendido, e que o espírito de cooperação una a todos os homens. A era da redenção chegou, que o cavaleiro soerga a espada, e que o plano de Deus se realize espírito de cooperação. Agora nós vamos para o manto de proteção de Arcanjo Miguel. Em nome da divina presença Eu Sou, eu invoco aqui agora o manto de proteção de Arcanjo Miguel, para que eu seja envolvido na sua proteção divina. Peço que Arcanjo Miguel e seu exército de luz estejam comigo durante este dia, zelando pelo meu campo vibracional e minhas pegadas energéticas. Que se forme em minha volta um escudo de proteção, ativando o meu Merkabah de luz, para que eu possa manifestar a minha verdadeira essência na Terra. Também peço que sejam limpos todos os miasmas geradores de baixas frequências, para que a verdadeira luz inunde o meu ser. Aqui você pode repetir essa frase, tá? Porque isso eleva a sua essência. Eu sou a luz que mais brilha. Eu sou a essência do Cristo manifestada. Eu sou o Eu Sou. Está feito. Gratidão, gratidão, gratidão. E assim nós já vamos iniciar com as ativações do primeiro nível de energia, Missá. Agora. Missá, Missá, Missá. Missá, Missá, Missá. Missá, Missá, Missá. Essa ativação, ela movimenta toda a energia no nosso chakra básico, transpassando para as glândulas suprarrenais, região da coluna vertebral, sistema circulatório, rins, pernas, braços,
ossos. Vamos respirando, vamos percebendo a energia. Vamos para o segundo nível de energia, nível Lona. Vamos ativar agora. Lona, 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 Lona. Essa ativação, ela movimenta a energia através do nosso chakra umbilical, as glândulas reprodutivas, todo o sistema reprodutor, também o sistema circulatório, rins, bexiga, vesícula, região do intestino grosso. Vamos respirando, vamos colocando as nossas intenções. Vamos para o terceiro nível de energia, Mondasya, ativando agora. Mondasya, 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 Mondasya. Essa ativação movimenta a energia no chakra do plexo solar, glândula do pâncreas, todo o nosso sistema digestivo, toda essa região, fígado, baço, estômago, intestino delgado, também é responsável pela pele e a porção superior da coluna. Vá respirando, colocando as suas intenções.
Vamos para o quarto nível de energia, o nível Minteir. Ativando. Minteir. 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 Essa ativação ela movimenta a energia no nosso chakra cardíaco, também na glândula timo, pegando a região de pulmão, na porção inferior, o coração, o sistema circulatório e o sistema imunológico. Vamos respirando, vamos colocando as nossas intenções. Vamos para o quinto nível de energia, Parsi-Kul. Ativando agora. Parsi-Kul. 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 Essa ativação movimenta energia, nosso chakra laríngeo, glândula da tireoide, sistema respiratório, brônquios, cordas vocais, toda a região da boca, o esôfago e o pulmão na porção superior. Vamos respirando, vamos colocando as nossas intenções. Vamos para o sexto nível de energia, Contesh, ativando agora. Contesh. 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 Essa ativação movimenta a energia através do nosso chakra frontal, que é conectado com a glândula da hipófise, responsável pela região dos olhos, memória,
também o nariz, os ouvidos e a porção inferior do cérebro. Vamos respirando, colocando as nossas intenções. Nós vamos agora para o sétimo e último nível de energia, Zialo, ativando agora. Zialo, 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 Zialo. Essa ativação, ela movimenta energia no nosso chakra coronário, que também é responsável pela glândula pineal. A pineal, ela se comunica com a região superior do nosso cérebro, todo o sistema nervoso e a nossa medula espinhal. Vamos respirando, colocando as nossas intenções. Vamos respirando então e nos preparando para a nossa finalização. Nesse momento, com amor em nossos corações, nós agradecemos a todos os seres, a toda esta egrégora que nos auxiliou, que continuará nos auxiliando, nos trazendo sustentação energética. E nesse momento, nós vamos desfazendo os mecanismos de proteção e desconectando toda a energia envolvida neste tratamento. Cada um permanece com o que é seu. Gratidão, está feito, está feito, está feito. Vamos retornando aos poucos para o aqui, para o agora, para o nosso estado de presença. Como que vocês estão? Quem for voltando, vai já deixando aqui como está se sentindo. Agora a gente está fazendo, eu até esqueci de dizer isso para vocês, né? A gente está fazendo o Servir Planetário meia horinha depois do que era o nosso horário antigo, né? Em função desse trânsito todo, né?
Mogi Santa Maria é uma cidade pequena, mas o trânsito aqui às vezes aperta, né? E eu não estou conseguindo mais. Pedrinho agora ele foi pro primeiro ano, muda tudo lá. Eu não estou conseguindo buscar ele chegar a tempo de ser às 18h30. Então a gente está fazendo às 19. É por isso só. Na verdade, a gente mudou e eu esqueci de explicar para vocês. Mas é por isso. Até a maioria das nossas lives que eram 18h30, a gente está fazendo às 19. Ok? Arrepio, sono, tudo isso é bastante comum, tá? Principalmente pelos efeitos energéticos que são utilizados das tecnologias. Então, eu queria agradecer a todos, tá, que participaram aqui. Ó, aqui tem a minha dor da coluna. Fugiu aqui o comentário. Minha dor da coluna, não sei se piorou ou melhorou. Não, fugiu, não consegui ver. Dizia minha dor da coluna e tinha algum complemento ali. Olha, tá começando a pegar aqui, ficar fanho, né? Então, isso é um sinal que já podemos encerrar a live. Então, gratidão, pessoal. A gente vai se vendo por aí e que todos tenham uma excelente semana. Um grande abraço e até mais.